Olá, o vídeo de hoje vai ser um vídeo com perguntas e respostas, tá? O vídeo da semana passada gerou uma repercussão bem legal, a galera se interessou, queria saber mais e começaram a me pedir que eu fizesse um vídeo respondendo as dúvidas, né, do pessoal que está acompanhando, que está lendo. E então eu recebi dezenas de perguntas, eu tive que escolher algumas para o vídeo não ficar muito extenso. Então eu vou começar agora, tá? Vamos lá. A pergunta do Mides Max. Ele perguntou quais são as divindades que eu cultuo. Bom, depende da época que eu estou vivendo na minha vida. Atualmente eu estou cultuando Afrodite e a deusa Hecate, que a Hecate inclusive é uma deusa que eu sempre cultuei. Eu tenho aqui um altar que eu montei para Hecate, inclusive, que está sempre com uma vela acesa. A imagem dela ali atrás, um crânio que representa a sabedoria, tem um espelho mágico lá atrás. Vamos lá. O Alex Gonçalves perguntou como se faz para se tornar Wicca. Bom, geralmente o que acontece quando as pessoas começam, ou têm vontade, ou de repente criam interesse, é um chamado interno que a gente chama de o chamado da deusa. E você começa a ver a vida de uma forma diferente, você sente essa mudança interna. E o que eu tenho para dizer para essas pessoas é que procurem livros, sites. Tem duas páginas no YouTube que eu recomendo que são muito boas, dois canais. Que um é da Espiral das Bacantes, que é excelente, e o outro é o SOS Wicca. Pode ir lá, tá, pessoal? É bem confiável, é muito bacana. O Gabriel Compossales perguntou como que eu comecei na bruxaria. Como que eu conheci, né? Então, eu tinha 11 para 12 anos. Eu tinha uma prima que lia umas revistas que chamavam Wicca. Inclusive da Ed Van Veel. E eu comecei a ler, procurar e tal. Achei muito interessante. E foi a época que eu recebi o meu chamado dentro da bruxaria. Foi quando eu recebi o chamado da deusa. Então, eu comecei a ler essas revistas. A partir dela, eu busquei outros livros, procurei na internet também. Conheci outros bruxos aqui em Belo Horizonte, conheci a Abra Wicca, que inclusive ajuda muitas pessoas que querem iniciar na arte, que querem começar. Enfrentei muitos problemas dentro de casa também, até mostrar para os meus pais que a Wicca não era uma coisa ruim, que isso era uma coisa que poderia me fornecer um crescimento, uma base maior para a formação da pessoa que eu queria ser. Eu estive já em duas tradições, eu estive na tradição Cirana da Terra e na bruxaria tradicional, só que na bruxaria tradicional eu fiquei pouquíssimo tempo, eu estava apenas conhecendo. Vamos lá. Pergunta da Gisele Butters. O que eu poderia dizer para quem ainda tem medo de se revelar e assumir a homossexualidade? Bom, eu acredito que todos nós temos o nosso tempo, a gente tem que respeitar o tempo de cada um, mas no momento que você quiser se assumir, procura conversar com seus pais primeiro, porque as únicas pessoas que você deve satisfação são seus pais, tá? E mostra pra eles que você continua sendo a mesma pessoa, porém você está revelando um interesse, uma vontade, algo que você é. Isso não é nada, nada exorbitantemente diferente. É tão natural, é super natural. Vamos lá, pergunta do Davidson Fidelis Faria. Otávio, a fé em coisas sobrenaturais realmente é importante para você? Por quê? Então, o sobrenatural para mim é muito importante, só que o sobrenatural para mim é algo muito natural. Eu convivo com isso diariamente, faz parte da minha vida, faz parte da minha rotina, então é importante para mim sim. O Vitor Pino perguntou que conselho eu posso dar para quem quer começar a praticar a Wicca. Bom, que nem eu já respondi numa pergunta anterior, procura bruxos da sua cidade, pessoas sérias, que têm trabalhos sérios, que nem eu já indiquei a Abra Wicca, a Espiral das Bacantes, entre outros grupos que também existem por aí. E internet, tá, pessoal? A internet tem muito site legal, livro na leitura, você acha na internet, você compra muitos livros bacanas também. E é interessante garimpar, né, o conhecimento. Não fica preso somente à opinião de um escritor,
vai atrás mesmo, pesquisa. Ah, a Miliane Escobar Ferreira perguntou: Otávio, a Wicca é uma excelente religião, porém limitada. O que dizer de wiccanos que migram para a bruxaria tradicional? Bom, eu tive uma época que, inclusive, eu queria migrar para a bruxaria tradicional. Não é que a Wicca é uma religião limitada, é que ela possui os seus dogmas, as suas leis e um círculo de uma gama de informações, e é aquilo que se resume e que define a Wicca. Quando um wicano migra para a bruxaria tradicional, talvez seja o caminho dele, talvez seja o chamado dele, ele esteja em busca de novos conhecimentos, novas experiências. Tudo é válido quando se trata do nosso crescimento interior, tá bom? O Marcos Tomé, ele gostaria que eu falasse um pouco sobre Hecate. Então, a Hecate é uma deusa que eu sempre celebrei, tenho um extremo carinho por Hecate, tá? Que nem eu já mostrei, eu tenho um altar para Hecate, que eu mantenho sempre uma chama acesa. Hecate já me ajudou em situações que eu estava totalmente perdido. E ela é uma deusa noturna, tá? É uma deusa que a gente até fala que é a deusa da morte. Só que a morte ela é simbólica. Pode ser a morte mesmo, ou a morte de algum hábito, a morte de algo que te fazia mal. A Hecate ela tem um cão de 3 cabeças que protege todos os bruxos e todas as bruxas. É uma deusa com uma mitologia maravilhosa. Eu só não vou poder explicar aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e ainda tenho muitas perguntas para responder. Mas vale a pena pesquisar, tá, pessoal? A deusa Hecate. A Yasmin Blanca perguntou qual que é o meu prato preferido. Então, eu sou uma pessoa meio obesa interiormente e eu gosto muito de tudo, né? Pizza, sushi principalmente, muito sushi. Se eu puder, eu vivo de sushi no café da manhã, no almoço e na janta. Pão de queijo também gosto muito, churrasco, adoro um bom churrasco, principalmente o que meu pai faz. Bom, a Fátima Maglio perguntou se os rituais da Wicca necessariamente têm que ser feitos ao ar livre. Bom, não existe uma regra clara falando que tem que ser ao ar livre ou dentro de casa. Eu gosto de fazer dentro da minha casa, mas claro que se eu tiver oportunidade para fazer numa floresta, numa cachoeira, num sítio, um lugar que eu tenha mais contato com a terra, eu vou preferir. Porque a gente tem acesso à energia de forma natural, ela está ali. A gente até fala que a natureza é o nosso templo e não tem que ser necessariamente feito ao ar livre não, viu, Fátima? Porque a deusa, os deuses, eles estão em tudo. Então, em qualquer lugar que você fizer o ritual, você vai se conectar com a deusa. O Tiago Duarte perguntou: Otávio, você sendo um grande chefe de cozinha, como você se sente quando um cliente não gosta do prato? Primeiro que eu não sou um grande chefe de cozinha. O que acontece é que eu tenho muito amor pela arte da culinária e o restaurante Cantinho no Ar me deu essa oportunidade, que está sendo um desafio muito grande na minha vida. É uma oportunidade de crescimento muito grande, inclusive. Mas vamos lá. Quando um cliente não gosta do meu prato, bom, aconteceram poucas vezes, mas quando acontece é uma sensação muito ruim de decepção, de não ter dado conta. Então a gente busca sempre perfeição em tudo que a gente faz. O Felipe Mateus perguntou quanto do meu tempo diário eu dedico aos estudos da bruxaria e qual a importância da leitura no meu crescimento espiritual, ou no seu crescimento espiritual. Então, algumas pessoas costumam dedicar certa parte do seu dia para a Wicca, para a bruxaria, para a sua espiritualidade em geral, mas eu casei a minha vida com a bruxaria, então eu vivo ela constantemente. Eu já tenho a minha rotina, eu acordo, eu agradeço os deuses por mais um dia, eu vou até o meu altar, faço oferendas, eu acendo incenso para os deuses, eu ofereço, às vezes dou leite para oferecer para a Mãe Terra, acendo incenso para as fadas, enfim. A minha vida ela é toda embasada na bruxaria e no calendário que a gente segue, que inclusive eu sigo a Roda Sul. Existem 2 hemisférios, que é o Norte e o Hemisfério Sul. E aqui no Brasil
eu celebro o hemisfério no qual eu vivo, que é o hemisfério sul. Existem bruxos que celebram a roda norte, mas isso é um tema muito complexo e não vou falar sobre ele aqui agora. Um rapaz pediu para que eu não falasse qual é o nome dele, mas ele veio no inbox e perguntou que ele gostaria que eu falasse sobre como foi a minha trajetória no meu caminho, como começaram as minhas práticas, minhas inspirações, os grupos que eu conheci. Então, eu falei um pouco antes na pergunta mais lá em cima, que eu tinha 11 para 12 anos de idade, sempre pratiquei muito sozinho, sempre busquei muito sozinho, fui atrás do que eu queria saber e tal. Eu estive, o maior tempo que eu já participei de uma tradição foi na tradição Cirana da Terra, que é uma tradição toda embasada e basada nos conhecimentos de Avalon, né, das brumas de Avalon. Passei por um tempinho bem curto, assim, na bruxaria tradicional lá em São Paulo. Foi bacana, mas eu consigo ter acesso à energia e ao poder da Terra mais facilmente sozinho. O Edson Rocha pediu para mim mandar um recado. O que eu falaria para os homofóbicos? Bom, para os homofóbicos, de coração, eu diria, vão tomar no cu e deixem a gente viver a nossa vida em paz. É só isso. Eu não vou gastar minha energia dando um recadinho para quem é homofóbico. Não merecem o meu tempo. Bom, a Aline Pandora, que inclusive é uma celebridade no mundo pagão, né? Ela é uma das vacantes. Elas trabalham, já tem um trabalho bem longo aí de mais ou menos, eu acho que 5 anos. Tem 5 anos que eu acompanho o trabalho delas. A Aline perguntou qual, na minha opinião, é o maior motivo para fofocas de terceiros, com o fim de afetar uma relação, como, por exemplo, o que fizeram conosco. Bom, eu quero dizer que eu e a Aline a gente está muito bem, tá? Não tem problema nenhum entre nós dois, inclusive eu amo a Aline Pandora, a gente passa madrugadas conversando no WhatsApp. Mas o que eu tenho para dizer sobre a fofoca, sobre o que o pessoal faz muito e tal, que quer tentar prejudicar, fazer fofoquinha. Bom, gente, eu tenho preguiça disso, essa disputa de ego, que inclusive tem muito aqui em Belo Horizonte. Eu tento ficar fora disso, porque eu acho que se é um caminho de crescimento, de evolução pessoal, uma pessoa que se diz bruxa e tem esse tipo de atitude, mostra que na verdade não é bruxa porra nenhuma, tá ali só pra aparecer pros amiguinhos, pra família, quer dar uma de Harry Potter, enfim, é de se dar pena, né, Aline? A gente, mais do que ninguém, já teve contato com muita gente desse tipo e é isso, a gente deve ignorar. Deixa essas pessoas tentarem fazer o barulho delas, porque ninguém tá ouvindo. Bom, a última pergunta do Antônio Oliveira. Qual é o meu maior desejo pessoal? Bom, eu tenho um dos meus sonhos é eu ir para a Itália e abrir um restaurante de massas, uma casa de massas. Eu quero muito ter um restaurante um dia. Talvez aqui no Brasil ainda eu consiga, né, futuramente. Mas o meu sonho é ir para a Itália para abrir uma casa de massas. Bom, pessoal, agradeço as perguntas. Tiveram mais algumas outras perguntas, mas devido ao tema do vídeo que ficou mais estrito ao Wicca, eu tive que selecionar algumas perguntas, tá? Porque surgiram perguntas dos mais variados assuntos, eu achei bem legal, bem bacana. Eu quero agradecer também a todo mundo que compartilhou o vídeo da semana passada. Tiveram muitas visualizações, muitos compartilhamentos, muita gente veio me agradecer pelo vídeo. E pediram para que eu mostrasse o meu altar. Eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui eu tenho um altar, uma imagem da deusa, né, que eu mantenho aqui na porta da minha casa também, com a chama acesa sempre. E aqui fica o meu altar principal. Esse é meu caldeirão. Aqui está o meu pentáculo, uma pena representando o elemento ar, o cálice da deusa. Tem essa imagem muito bonita que eu trouxe lá de São Tomé das Letras, que é a nossa deusa, a deusa das bruxas. Uma outra chama que eu mantenho sempre acesa. Essa daqui é a representação da deusa das bruxas.
Essa é a representação do deus, das bruxas. Tenho aqui as moedas, né, para os gnomos, para trazer sempre prosperidade. Tenho a minha adaga. Aqui eu tenho uma imagem do deus cornífero, não sei se dá para ver. O sino. Tem essa varinha aqui muito legal, que foi a Aline Maat que fez. Ela é artesã e cantora. Inclusive eu tenho ela no Facebook, tá, pessoal? Podem dar uma olhada lá. Aline Maat. E é basicamente isso. Ali em cima tá a minha vassoura. Não sei se vocês conseguem ver. E é isso, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima. Falou!